Olá, pessoal, como vão? Estamos aqui, então, para o módulo 7, né, nossa parte 1, em que nós vamos continuar discutindo, né, temas que podem ser explorados dentro das observações de estágio, tá? Então, as nossas aulas do módulo 7, elas vão ser dedicadas ao trabalho colaborativo. A colaboração como um tema de pesquisa possível para as observações. Para que a gente faça, então, aprenda sobre colaboração, nós vamos utilizar um texto da professora Magda Damiani, professora da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Educação, e o texto está disponível para vocês já agora neste módulo. Então, o texto que vamos trabalhar se chama Entendendo o Trabalho Colaborativo em Educação e Revelando os Seus Benefícios. Então, vejo muitas vezes colegas professores dizerem o quanto a profissão do professor ela é uma profissão solitária. Né? O planejamento solitário, muitas vezes à noite, né? A correção de provas também de uma maneira solitária, a avaliação de trabalhos também feito de maneira solitária. Então, é importante a gente pensar que isso está assim, mas não necessariamente precisa permanecer dessa maneira ou deve ser feito dessa maneira. Na verdade, quando falamos de educação, falamos de uma área em que vários sujeitos estão envolvidos, ou como aprendizes, ou como professores, ou como direção, ou como partes interessadas, que são os pais. Então, há um envolvimento de um contingente grande de sujeitos, né, que podem ser, então, mobilizados, tá, para trabalhar de forma colaborativa. Então, a professora Magda Damiani, ela nos auxilia a pensar com um texto que ele é bastante amplo, no sentido de que vai nos trazer vários autores, quase fazendo uma revisão, embora ela já coloque no início do texto que esse texto não quer fazer um estudo da arte, mas ela acaba, sim, trazendo uma grande quantidade de autores e referências que podem nos auxiliar a pensar a colaboração em sala de aula e a colaboração na escola. Então, vocês agora nas observações foram para as escolas, né? E é interessante saber se vocês em algum momento viram o trabalho colaborativo. Mas para a gente poder pensar se a gente viu ou não um trabalho colaborativo dentro da escola, vamos então primeiro, né, acompanhando o desenvolvimento do texto da professora Magda Damiani, ver, né, entender o que é então colaboração e qual a diferença de colaboração para cooperação, ok? Então, já inicialmente, a professora nos coloca que o trabalho tem como objetivo discutir e afirmar a importância do desenvolvimento de atividades colaborativas nas escolas. Tá? Ele não tem a pretensão de ser um estudo da arte sobre o trabalho colaborativo, sendo possível, inclusive, que não tenha resultados, né, de investigações que são consideradas fundamentais por outros pesquisadores, neste texto, né? Ela não teve essa intenção. Porém, o que ela nos traz é bastante rico, tá? E podemos ver já podemos aproveitar diversas das ideias que aparecem no texto. Então, em primeiro lugar, o que é um trabalho colaborativo? Tá? A professora coloca, né, dois autores ali, alguns autores que vão trabalhar com esses conceitos, né? Então, às vezes a gente utiliza, enquanto professor, colaboração e cooperação como se fossem sinônimos. E ela está aqui, né, nos mostrando, através do autor Costa, né, que colaboração e cooperação não são a mesma coisa, tá? E que tem uma diferença importante para que a gente possa pensar isso dentro da escola, dentro da sala de aula. A finalidade é diferente, tá? Então, o colaborar, né, que vem, quer dizer, executar, fazer funcionar, né, produzir, desenvolver,
Então, o colaborar, né, que é produzir, desenvolver atividades tendo em vista um determinado fim. E a cooperação, tá, que é uma ajuda mútua na execução de tarefas. Então, enquanto a gente tem a colaboração como trabalhar conjuntamente, né, operar conjuntamente, produzir conjuntamente, desenvolver atividades conjuntamente na colaboração, com a cooperação a gente tem uma ajuda para a execução de tarefas. Mesmo que as atividades, as finalidades não tenham vindo assim de uma negociação, não houve um planejamento, mas então eu coopero com a atividade do meu colega. Eu vou lá e executo tarefas para auxiliar o trabalho de meu colega professor. Mas a colaboração faz com que os colegas, né, os colegas professores trabalhem juntos significativamente nas suas aulas. Então, desde o planejamento, né, pensar um tema conjunto e trazer, ouvir o outro, ouvir os demais colegas, né, planejar as coisas conjuntamente, pensar a avaliação de maneira conjunta, isso seria um trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo, ele elimina a hierarquização. Então, não há hierarquização dos saberes, no sentido de que as disciplinas envolvidas no trabalho colaborativo entre professores, por exemplo, não têm, né, algumas maior relevância do que as outras. Todos trabalham juntos, visando, né, então, um resultado positivo para todos, tá? Então, eles têm objetivos comuns que foram negociados coletivamente, então faz a reunião, discute coletivamente quais são os objetivos coletivos, tá? E não há uma hierarquização, a liderança das atividades ela é compartilhada, então não há uma centralização, na cooperação pode haver uma centralização, na medida em que tem o proponente e aquele que vai se somar para ajudar na execução de tarefas, ok? E também a colaboração, por ela preconizar o trabalho lado a lado, né, o trabalho igualitário entre as pessoas envolvidas nesse processo coletivo, ela torna todos corresponsáveis pelo resultado. Então, um trabalho colaborativo, verdadeiramente, ele começa colaborativo, ele é planejado colaborativamente, ele é avaliado pelo coletivo, e todos executam, né, todos fazem o que devem fazer sem que haja um líder que fique dizendo o que deve ser feito, ok? A leitura desse texto, né, me trouxe a questão de pensar a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, que são atividades, né, que envolvem o coletivo, envolve eu sair da minha disciplina, né, isolada lá na minha casinha, como conversamos, né, essa solidão docente. Então, eu saio dessa solidão docente e, de alguma forma, eu trabalho coletivamente, certo? Através da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade. A multidisciplinaridade, ela já é diferente, ela não pensa exatamente o coletivo, porque cada disciplina fica com os seus conhecimentos, os seus conteúdos. Então, ela não é um trabalho exatamente colaborativo, certo? Mas então ali, né, para que a gente possa pensar essas questões, o que é, por exemplo, né, quais são as características das culturas que trabalham em conjunto, né? Então, a existência da colaboração não deve ser confundida com a consumação de uma cultura de colaboração. São formas alternativas de colaboração que, apesar de envolverem trabalho em conjunto, não constituem culturas colaborativas, por apresentarem subgrupos em disputa, ações conjuntas apenas ocasionais ou ações reguladas de maneira diretiva pela direção das instituições. Então, não é uma atividade que parta dos próprios docentes, né? Muitas vezes ela é regulada pela direção das escolas, né?
Não é também colaborativo quando existem subgrupos que querem, então, em vez de trabalhar no coletivo, querem enfatizar a sua própria área ali, né? E fazer ações conjuntas apenas ocasionais. Não, o trabalho colaborativo, ele é do início ao fim, formado por um conjunto de pessoas que está plenamente envolvido naquela atividade. Então, né, povo, o que é a interdisciplinaridade nesse contexto do trabalho colaborativo? A interdisciplinaridade, ela envolve aquilo que é comum a duas ou mais disciplinas. Então, ela envolve um planejamento que é interdisciplinar e um conteúdo que é interdisciplinar. Então, eu preciso ter algo que perpasse, né, que esteja ali, que seja a união, né, a reunião de elementos que me permitam, por exemplo, pensar a filosofia e a matemática trabalhando juntas. Tá? Qual é a intersecção entre a filosofia e a matemática? É naquele espaço da intersecção que trabalha a interdisciplinaridade. Tá? Naquele espaço que é comum às duas ou mais disciplinas envolvidas, por exemplo, filosofia, matemática e biologia. Qual é a área de intersecção dessas três, né, dessas três áreas do conhecimento? Então, nessa área de intersecção, eu vou trabalhar interdisciplinarmente. Vou trabalhar através de um planejamento interdisciplinar, um conteúdo que também é interdisciplinar, ok? E a transdisciplinaridade. Então, a transdisciplinaridade, ela nos é indicada pelos referenciais, né? Eu sei que vocês fizeram essa leitura e fizeram, inclusive, trabalhos sobre os PCNs, né? Os parâmetros curriculares nacionais. Então, falei referencial agora há pouco, mas queria me referir aos PCNs. Então, os PCNs, eles recomendam temas transversais. O que são esses temas transversais? Por exemplo, o tema da cidadania. Tá? Ele é algo que ultrapassa as fronteiras das disciplinas. Ele é entre, ele é além, ele transcende a disciplinaridade. Então, seria uma temática que poderia, pelos nossos PCNs, ser trabalhada, né, ser o eixo que norteasse o trabalho de várias áreas dentro da escola. Então, mas sobre a questão da transdisciplinaridade, né, que é considerada uma abordagem científica, essa abordagem científica, ela visa a unidade do conhecimento e ela estimula uma nova compreensão da realidade, articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, buscando o quê? Buscando a complexidade do conhecimento. O conhecimento, né, ele é algo complexo. Para que a gente possa, então, de forma que os alunos compreendam o conhecimento científico, o que nós fazemos? Nós repartimos esse conhecimento científico em diferentes áreas, porém, ele é todo interligado. Eu preciso, por exemplo, da área da língua portuguesa para poder entender a filosofia, né? E daqui a pouco eu preciso da área da matemática também para poder entender o conhecimento filosófico, né? E assim como o contrário, ele é verdadeiro. Para que eu possa entender a matemática, eu preciso de elementos da filosofia, eu preciso de elementos da área do português. Então, esse conhecimento que nós vimos fatiado, né? Aprendemos fatiado na escola, ele realmente, né, na realidade, ele não é particularizado, ele é amplo, né? Só é dividido para que a gente possa ensinar sobre ele. Então, esse termo, né, transdisciplinaridade, ele foi cunhado pelo Piaget, certo? E aqui é bem interessante, eu acho, o tema da nossa aula de hoje, porque a gente vai poder recuperar alguma coisa que vem, então, das teorias da aprendizagem direto, né, que podem ser pensadas dentro da nossa sala de aula.
Então, o Piaget, em 1970, participa do primeiro seminário internacional sobre pluri e interdisciplinaridade. É um seminário que ocorreu, então, em Nice, tá? E que gerou uma carta com os fundamentos do que seria essa transdisciplinaridade, tá? Em que eles nos dizem ali, os participantes desse seminário, que a transdisciplinaridade não significa que as disciplinas colaboram entre si, mas não apenas isso, né, que as disciplinas colaboram entre si, mas significa também que existe um pensamento que ele é organizador, que ele ultrapassa as próprias disciplinas. Então, por exemplo, o pensamento organizador que tem como tema transversal a cidadania, tá? É o pensamento organizador do sujeito enquanto cidadão, né, daquela sociedade. Para que ele seja sujeito, cidadão daquela sociedade, ele deve poder ter acesso a um número, né, um conjunto de conhecimentos que o façam pensar sobre a sociedade, que o façam entender a sociedade, que o façam entender o seu papel enquanto cidadão, né, os seus deveres e os seus direitos, ok? Então, na transdisciplinaridade, tomando como eixo, né, a cidadania, nós teríamos, então, esse pensamento organizador, que ele vai organizar o todo, né, todas as disciplinas, então, voltadas para essa temática, para esse tema transversal, que no caso aqui estou exemplificando como cidadania, né, então, existe uma organização prévia do todo, tá? Do todo, por exemplo, de um determinado adiantamento da escola. Todo o 8º ano vai ser organizado em todos os seus conteúdos, tá? Através desse tema transversal que vai perpassar e que vai auxiliar a que saia lá na ponta, então, na escolarização, um sujeito, um cidadão brasileiro, certo? A nossa Constituição preconiza a formação para a cidadania, a LDB preconiza a formação para a cidadania, porém, podemos pensar se essa cidadania está realmente se efetivando na sociedade brasileira, né? Seria até uma pesquisa interessante, acredito, ser feita nesse momento. Porém, retomando aqui a questão, então, da transdisciplinaridade, para que a gente possa encerrar, a transdisciplinaridade, ela faz emergir da confrontação das disciplinas novos dados que se articulam entre si e que nos dão uma nova visão da natureza e da realidade. Então, por exemplo, vamos pegar a área da ciência da natureza. Nós temos nessa grande área 3 ciências envolvidas. Nós temos a biologia, a química e a física, ok? Se trabalhassem enquanto grande área, fizessem um trabalho colaborativo, né, os dados que vêm da biologia e da física e da química nos ajudariam a compreender o que é a natureza, com as suas leis, por exemplo, né, e com as suas possibilidades através da biologia e da química, né? Porém, e vários de vocês, todos vocês passaram por isso, quando estamos na escola, os conhecimentos de química, física e biologia, eles são dados de forma isolada, e quase nunca ocorre um cruzamento entre eles, muito menos um trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar. Então, aqueles ensinamentos ali, aqueles conteúdos que são ministrados nessas aulas, eles não conseguem fazer o que propõe a transdisciplinaridade, que é o entre, né, o além e o através. É alcançar um outro patamar de conhecimento através da compreensão de que essas 3 ciências, por exemplo, que formam o núcleo das ciências da natureza, elas trabalham em conjunto para que a gente possa compreender a natureza como um todo, ok? A natureza humana ou a natureza do mundo físico de modo geral.
Então, enquanto a escola não fizer uma revisão desses modelos de disciplinas, né, que está sendo proposto agora de uma forma, de certa maneira, imposta, né, através da Base Nacional Comum Curricular, dificilmente nós vamos conseguir elevar o nosso padrão de educação e o nosso padrão cultural, né? Porque não conseguimos ver significado naquilo que vem na escola, naquilo que são os conhecimentos que nos são transmitidos nesse caso, né? Então, para encerrar essa parte do texto, né, o artigo 3 da Carta da Transdisciplinaridade é o que vai nos dizer isso, ó, que a transdisciplinaridade ela vai fazer esse confronto das disciplinas para que possa gerar algo novo. E se vocês lembram bem do que o Piaget dizia que é isso, né, que a gente está ensinando as pessoas para que produzam novos conhecimentos, e não para que reproduzam sempre os mesmos conhecimentos. O mundo muda e os conhecimentos, eles precisam ir mudando, se ampliando, né, para esse novo mundo que vem. Então, o Piaget era um sujeito que já pensava a questão o problema do ensino como um ensino que reproduz e que não produz né, novas formas de pensamento. E a multidisciplinaridade, que eu já falei para vocês, então, comecei falando da inter, passei para a trans e agora eu estou na multi. A multidisciplinaridade é basicamente o que ocorre nas escolas, né? Ela envolve até mais de uma disciplina, mas cada disciplina mantém a sua metodologia, tá? E a sua teoria e não faz modificações. Então, não há uma integração dos resultados, e isso é diferente tanto na inter quanto na trans. Na multidisciplinaridade, tu tem multidisciplinas, mas as disciplinas, elas se mantêm com a sua forma, né, a sua metodologia e com os seus conteúdos. Então, ela não se modifica, a estrutura não se modifica. Então, e os resultados que vêm de um trabalho colaborativo multidisciplinar, se podemos chamar assim, eles não são resultados integrados, tá? Então, a multidisciplinaridade, ela não é algo mais profundo, algo que vai mexer com a estrutura da escola, como propõe a transdisciplinaridade. Ela é algo que busca uma solução, a solução de um problema imediato, tá? Por exemplo, quando duas disciplinas resolvem fazer um trabalho integrado para diminuir a questão da indisciplina, tá? Então, se juntam e vão fazer. Um outro exemplo que eu estava pensando, que eu estava planejando essa aula, é que os professores de filosofia geralmente são requisitados por outros colegas da área da língua portuguesa, da área da literatura, né, e de outras áreas, principalmente quando há necessidade de ampliação dos períodos para que seja realizada uma atividade da área proponente. Uma professora de português quer passar um filme, O Sorriso de Mona Lisa. Ela sabe que nos períodos que ela tem na escola, com as turmas, ela não vai conseguir ver e fazer a discussão. Então, ela convida o colega da filosofia, né, que entra ali, assim, puxado, não foi um trabalho planejado coletivamente, né? Na verdade, ele só está ali porque ele cedeu o período de filosofia para que o trabalho de português fosse feito. Então, isso não traz uma aprendizagem, não traz, por exemplo, as informações da filosofia, os questionamentos da filosofia sobre aquela temática. E não traz uma avaliação coletiva. Geralmente, a avaliação vai ser feita pelo professor proponente, que já tem uma ideia do que quer avaliar. Então, nesse sentido, a multidisciplinaridade, ela não altera as estruturas da escola, é diferente da inter e principalmente da transdisciplinaridade. Ok? Nos encontramos na próxima aula.